Fala, cartoleiros, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Dessa vez estou trazendo aqui o vídeo com as dicas para a rodada 15 do Brasileirão 2025 e eu sei que você quer me imitar nessa rodada, não é? Então assista esse vídeo por completo que com as dicas e trazendo informações também eu posso te ajudar a imitar. Já chega deixando o like para me ajudar, se inscrevendo também no canal e ativando o sininho das notificações e compartilhe o vídeo com todos os seus amigos e amigos. Para vocês fazerem isso é de graça e pode ter certeza que me ajuda demais e me incentiva a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Sem enrolações, bora para as dicas. E vamos começar falando sobre os melhores goleiros para essa rodada 15. Rossi do Flamengo vejo como uma das melhores opções para essa rodada, tendo um jogo dentro de casa contra o Fluminense. Óbvio, é um jogo complicadíssimo, é clássico, então a gente sabe que é 50-50 nos clássicos, mas o Rossi vem muito bem, vem sendo um dos pilares dessa defesa do Flamengo, que está muito ajustada, vem tomando pouquíssimos gols. Rossi vem fazendo várias defesas, é um goleiro muito catador de pênaltis também, pode ir muito bem nesse jogo. John do Botafogo é outra ótima opção para essa rodada. Botafogo que também está com a defesa muito ajustada e vai enfrentar o pior time do Campeonato Brasileiro até agora, que é o Sport, né? Mesmo jogando dentro de casa, o Sport tem tido muitos problemas para marcar gols e vem sofrendo muito. E isso pode ajudar o John segurar o SG e também, por que não, fazer algumas defesas, é uma ótima opção para a rodada. Rocher do Internacional voltou muito recente da lesão e já agarrou demais contra o Vitória, e é outra boa opção contra o Ceará. Ceará que mesmo jogando fora de casa pode efetuar alguns chutes a gol, o Rocher fazer algumas defesas também, ele é um ótimo goleiro, muito seguro, e o Inter tem possibilidade de garantir o SG. E a última opção que eu deixo para vocês é Cleiton do Bragantino, tendo jogo fora de casa contra o Vitória, é outra boa opção também, rapaziada. O Cleiton que é um goleiro que faz várias defesas, está tendo uma média boa de defesas no campeonato, e o Bragantino está com uma defesa muito sólida, e o Vitória que mesmo jogando dentro de casa tem tido muitas dificuldades para marcar. Cleiton é outra boa opção, além de estar um pouco mais barato. E agora vamos falar sobre os melhores zagueiros para essa rodada. Villalba do Cruzeiro é uma ótima opção, rapaziada. Ele é um zagueiro que tem tido muito destaque pelos desarmes e é muito bom no jogo aéreo também. Já tem 3 finalizações na trave no campeonato, já tem o seu golzinho e o Cruzeiro tem muitas chances de segurar o SG contra o Juventude, então o Villalba é uma ótima opção para essa rodada. Outra boa opção também é Barbosa do Botafogo. Como eu já falei, vai jogar fora de casa contra o Sport. Botafogo tem grandes possibilidades de garantir o SG. Barbosa é outro cara muito bom no jogo aéreo e é um cara que vem desarmando razoavelmente bem no campeonato. É outra opção interessante. Léo Ortiz do Flamengo também é uma boa opção na rodada. Como eu já falei pra vocês, vai ser um jogo difícil contra o Fluminense, pois é clássico, é óbvio, o Flamengo tem um elenco superior, joga o melhor futebol na minha opinião, só que a gente sabe que clássico se iguala os times, mas o Léo Ortiz é uma boa opção também, outro cara que é bom na bola aérea, também tem desarmado razoavelmente bem e está um pouco mais barato. Vitor Gabriel do Internacional também é uma boa opção na rodada. O cara tem sido muito destaque nos desarmes. É outro que recém voltou de lesão, mas já jogou muito bem contra o Vitória. É outro cara que é bom na bola aérea, já tem 2 gols no campeonato. Castigou o Juventude naquela rodada, que fez os seus 2 gols. Mas contra o Ceará é outra boa opção também. Como já falei, o Inter tem possibilidade de garantir o SG. Pedro Henrique do Bragantino também tem tido muito destaque pelos desarmes no campeonato. Como já falei, o Bragantino tem uma defesa muito sólida, pode garantir o SG contra o Vitória. E ele é um cara alto também, que é bom na bola aérea, talvez possa fazer o seu gol nesse jogo. E agora vamos passar para as laterais, vamos falar os melhores laterais para essa rodada 15. E temos que começar falando de William, né, rapaziada? O cara joga demais realmente, é um mito no Cartola, desarma muito bem e é um lateral muito ofensivo que aparece na área para fazer gols, dar assistências. Como já falei, tem grandes possibilidades de garantir o SG, então é uma ótima opção nessa rodada. E não tem como a gente não falar dele, né, rapaziada? Juninho Capixaba, o monstro da regularidade, vem desarmando também muito bem nesse Campeonato Brasileiro. É um cara que também é ofensivo, aparece na área para fazer gols, dar assistências, é muito interessante contra o Vitória. Outra ótima opção para rodada é Alex Telles do Botafogo, com grandes chances de garantir o SG. É um cara que tem o pênalti, então isso ajuda muito. Não desarma muito, só que é um cara muito ofensivo, né? Que dá bastante assistências, é muito interessante também, além de ser um cara um pouquinho mais barato. E sendo alternativa ao William também do Cruzeiro, Kaique Bruno é uma ótima opção. Outro cara que vem desarmando muito bem nesse campeonato, é um cara também ofensivo que já tem assistências no Brasileirão, é outra ótima opção também e é um pouco mais barato que o seu parceiro de equipe. Wesley do Flamengo também é uma boa opção na rodada, tendo jogo contra o Fluminense, ele é um cara muito ofensivo, que participa de muitas jogadas ofensivas do Flamengo, e é um cara que também tem uma regularidade nos desarmes muito interessante, sofre bastante faltas, é muito boa contra o Fluminense.
E sendo uma opção um pouco mais alternativa, só que eu também vejo como uma ótima para essa rodada, é Luciano Juba do Bahia, tendo jogo fora de casa contra o Fortaleza. Fortaleza que vem em muito maus lençóis, demitiu o Vojvoda, então o time está sem comando por enquanto. E acredito que o Bahia pode se apoiar nisso. Luciano Juba é um cara muito ofensivo que também desarma bem e é um cara um pouco mais barato, então isso torna ele uma ótima opção. Se a gente fala de desarmes, temos que falar de Paulo Henrique do Vasco. Realmente o cara tem tido uma regularidade muito grande nos desarmes, vai ter um jogo dentro de casa contra o Grêmio. Vasco tem tomado muito gols, então acho muito difícil a gente esperar o SG do Paulo Henrique, mas pelos desarmes é uma opção a gente se pensar. E agora vamos passar sobre os melhores meias para essa rodada. E temos que começar falando de Matheus Pereira do Cruzeiro, né? Realmente o cara é muito craque, tá dando muito assistências nesse campeonato, tem praticamente todas as bolas paradas, ele é um dos possíveis batedores de pênalti, tem feito muito gols também, é um cara que tem tido uma regularidade absurda, tem desarmado bem também, e contra o Juventude o Cruzeiro é amplo favorito, o que torna ele uma ótima opção. Para mim nessa rodada é unanimidade. E a Arrascaeta do Flamengo a gente também não pode deixar de falar, né, rapaziada? Em clássico o cara cresce, ele vem jogando muito bem, tem tido aparecido muito mais no ataque, tem feito muitos gols nesse início de ano, é um cara muito bom pra essa rodada também, rapaziada. A Arrascaeta não dá pra deixar de fora, acho muito difícil ficar sem ele nessa rodada também. E nessa rodada estamos recheados de meias, hein? Pois Savarino do Botafogo é outra ótima opção, tendo um jogo muito favorável contra o Sport, mesmo sendo fora de casa, o Botafogo é amplo favorito. Savarino vem jogando muito bem, é um dos caras desse time, o cara do meio-campo, dá muitas assistências, pode ser bem interessante também. E se a gente fala de cara do time, Alan Patrick é o cara do Internacional. Ele que é um cara que tem todas as bolas paradas, tem o pênalti também, é muito interessante contra o Ceará. Internacional dentro de casa é favorito contra o Ceará, que não vem jogando mal, só que o Alan Patrick acredito que pode muito bem, ele é um cara que tem feito muitos gols também nesse ano, é bem interessante. Um pouco mais alternativo, só que bem interessante também é John do Bragantino. Ele que tem sido um dos destaques do time, é muito interessante contra o Vitória também. Bragantino é amplo favorito, ele que cobre os escanteios ali, tem algumas bolas paradas também, é bem interessante. O cara tem feito gols e dado assistências nos últimos jogos. E temos que falar de Neymar, né, rapaziada? O cara realmente é muito craque. No último jogo contra o Flamengo decidiu, fez aquele golaço, então a gente não pode deixar de falar desse cara. Acredito que também é unanimidade nessa rodada. Tem notícias ali que ele está 100%, então tem possibilidade de ficar os 90 minutos em campo, e se isso acontecer, é uma ótima, né, rapaziada? Esse cara tem o pênalti, tem todas as bolas paradas, realmente o Neymar, a gente sempre tem que olhar para ele em todas as rodadas, pode ser uma opção bem interessante, para mim nessa rodada também, unanimidade. E é uma ótima opção para colocar de capitão nessa rodada, hein? Já deixa aí nos comentários quem você vai colocar de capitão, quem você mais vai confiar nessa rodada 15. Richard Rios do Palmeiras é outro cara que é muito bom na regularidade também. Ele é um cara que tem tido muito desarmes nesse campeonato, é um cara que chuta muito de fora da área também. Até agora não tem gol no Brasileirão, mas pode ser muito interessante. Talvez faça seu gol nesse jogo. Vai ser um jogo dificílimo contra o Atlético, só que pela sua regularidade é uma boa opção. Pochettino do Fortaleza tem sido um dos destaques do time em meio a essa crise que o Fortaleza vem vivendo. Ele é uma boa opção contra o Bahia. Como já falei, vai ser um jogo complicadíssimo contra o Bahia, que mesmo fora de casa acredito que é favorito, mas o Pochettino tem ido muito bem, tem sido um dos destaques do time, como falei, tem feito média básica, é uma opção interessante também. E agora vamos falar sobre os melhores atacantes para essa rodada. E já digo pra vocês, rapaziada, não tem como não colocar o Caio Jorge nessa rodada. Cruzeiro é amplo favorito dentro de casa contra o Juventude e esse cara tem tido uma fase impressionante. Tem feito muitos gols no último jogo contra o Fluminense, marcou também, já tem 12 gols no campeonato, já tem assistências e o cara também tem média básica. Rapaziada, não dá pra deixar ele de fora e é outra ótima opção para ser capitão nessa rodada. Arthur Cabral do Botafogo decepcionou um pouco os cartoleiros na última rodada por não ter marcado contra o Vitória, só que fez mesmo assim média básica de 7 pontos. É muito interessante também contra o Sport. Ele é um cara muito goleador, rapaziada. É muito bom de cabeça. Se o Alex Telles não estiver no jogo, ele é um dos possíveis batedores de pênalti, então é bem interessante contra o Sport. Luiz Araújo do Flamengo tem vivido uma fase muito boa e contra o Fluminense é muito interessante também. Ele chuta muito bem de fora da área, tem uma regularidade absurda, vem desarmando bem no campeonato, é muito interessante também. Eric Pulga do Bahia, acredito que é uma aposta muito válida para essa rodada. Como eu já falei para vocês, Fortaleza vem tendo uma crise aí, está sem comando, o Bahia vem bem e o Eric Pulga vem sendo um dos destaques do campeonato, né, rapaziada? Esse cara tem tido uma regularidade absurda, tem feito gols, dado assistências, acredito que é uma ótima aposta, por mais que seja um pouco mais alternativo.
O Wesley do Internacional é uma boa opção também. O cara tem sido o atacante do Inter mais regular aí nesse Brasileirão. Acredito que pode fazer o seu gol nesse jogo. Até agora não marcou no Brasileirão, mas já tem assistências, tem tido uma regularidade boa também na média básica. Pode ser interessante contra o Ceará, além de ser um pouco mais barato que os demais. E sendo alternativa ao Arthur Cabral, Arthur também do Botafogo é outra boa opção. O cara finaliza muito bem de fora da área, tem uma média básica interessante e é bem mais barato que o seu parceiro de equipe. Então, contra o Sport, como já falei, Botafogo é amplo favorito, ele pode ser uma boa opção. Hulk do Atlético Mineiro a gente sempre tem que estar de olho, né, rapaziada? O cara é muito craque, tem todas as bolas paradas, tem o pênalti também contra o Palmeiras. Por mais que seja um jogo complicadíssimo no Allianz Parque, a gente tem que ficar de olho para ele é bem interessante também. E Guilherme dos Santos tem deixado os torcedores do Peixe um pouco nervosos, só que pro Cartola ele é uma ótima, rapaziada. Realmente o cara é muito regular no Cartola, desarma bem, sofre algumas faltas e no último jogo deu assistência pro Neymar, tem feito gols também no campeonato. Contra o Mirassol é interessante, mas não se esqueçam, rapaziada, o Santos não é favorito contra o Mirassol. Vai ser um jogo complicadíssimo, pois o Mirassol dentro de casa tem sido uma ótima equipe e tem tido resultados muito bons no Brasileirão. E agora vamos falar sobre os melhores técnicos para essa rodada 15. Leonardo Jardim do Cruzeiro é a primeira e para mim a melhor opção para essa rodada. Cruzeiro tem grande chance de garantir o SG contra o Juventude e vencer de um ou mais gols, então ele é uma ótima, pode fazer bastante scout. David Ancelotti do Botafogo também é uma ótima opção, rapaziada. O Botafogo é amplo favorito contra o Sport, mesmo jogando fora de casa, tem grande chance de garantir o SG nesse jogo e vencer de um ou mais gols, então o David Ancelotti é uma ótima também. Felipe Luiz do Flamengo é outra boa opção também nessa rodada, rapaziada. O Flamengo é favorito contra o Fluminense, óbvio, como eu já falei pra vocês, é clássico, as equipes se igualam, mas o Flamengo tem muito mais elenco e agora o último jogo do Arias foi contra o Cruzeiro, então ali o Fluminense vai perder demais ali, pois perdeu o cara do time, então acredito que o Flamengo é amplo favorito e o Felipe Luiz pode ir muito bem. E é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários o que você achou. Deixe o like para me ajudar. Se inscrevam também no canal, muito importante. É um vídeo trabalhoso. Então me ajude aí com a inscrição. Deixe o like também. Ative o sininho das notificações. E compartilhe com todos os amigos e amigas que gostam de Cartola. É isso. Tamo junto. Fui!